Queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui no programa Raiz do Culto, este programa que faz a diferença, este programa que traz informação, que sempre faz algo diferente. E hoje não poderia ser diferente. Nós hoje vamos falar um pouco sobre intolerância religiosa, sobre os deveres e fazeres dentro dos templos. E para isto eu trouxe aqui o meu amigo Hugo Silveira, pré-candidato da minha cidade, Franco da Rocha, no qual nós estamos trabalhando para fazer algo diferente na cidade, fazer uma organização na qual nós podemos contar com o político, podemos contar com o apoio jurídico, porque muitas vezes você aí de casa, você que tem seu terreiro lá no fundo do seu quintal, não sabe os seus deveres, não sabe os seus afazeres, não sabe o que a lei faz, o que a lei te ajuda, né? Porque as pessoas, quando a gente fala esse o que, as pessoas já fecham a porta pra gente. Só que nós, aqui do programa Raiz do Culto, nós do Núcleo Anjo Belos, sempre temos essa visão de levar até vocês informações na qual vocês aí de casa podem utilizar. E o Hugo Silveira, né, faz parte da nossa instituição, na qual nós estamos lutando junto com os políticos, né, para poder levar informações a todas as casas de culto afrodescendente, umbanda, jurema, né, a pessoa que toca lá sua quimbanda, a pessoa que toca a sua religião, que muitas vezes não é reconhecida. Nós temos esse projeto de levar essas informações. E o Hugo, ele vai falar um pouco assim da vida dele, né? Tanto um pouco da espiritualidade, como ele entrou na espiritualidade e também como ele entrou na política, porque nós temos uma história e nós hoje vamos entender aqui um pouco essa história para que nós possamos falar sobre a religião dentro da política e a política dentro da religião. As pessoas acham que a política anda de um lado e a religião anda do outro. Não, anda lado a lado. Uma precisa da outra. Não é verdade, seu Hugo? É verdade. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou Hugo Silveira, na verdade moro em Franco da Rocha, sou amigo do Marcelo em torno de 22 anos. Moro aqui no bairro Jardim Benitente, na cidade. A necessidade é muito maior, grande para todo mundo. E na verdade, assim, entrei no mundo político pela ação social que eu já faço na minha cidade há 22 anos. O Marcelo é testemunha aí, que já me conhece há 22 anos na área que eu trabalho. Sou zelador de uma empresa multinacional há em torno aí de 10 anos. E eu só vim aqui para somar junto com ele. Então, na verdade, a gente troca informações, a gente soma juntos. E eu conto com todos aí, em conjunto com todos aí, amigos e colegas da religião, da classe, enfim, que todos aí consigam somar junto com o Marcelo. O importante, gente, é assim, não é porque nós moramos em Franco da Rocha e você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, não interessa onde você mora. O nosso projeto é levar essas informações a todos, né? Muitas vezes a gente tem ali a Dona Maria que tem seu terreiro, muitas vezes a gente tem a Dona Maria que está ali há 30, 40 anos e não sabe o que ela tem direito por ela ser uma zeladora, né, da religião de Umbanda, Candomblé ou qual seja. E o Hugo, na cidade de Franco da Rocha, ele tem uma ação social muito legal, uma ação social na qual ele trabalha com jovens, adolescentes, pessoas da terceira idade, né, homossexual. Todas essas pessoas em Franco da Rocha sabem que pode contar com a gente aqui, né? Pode contar tanto com o quanto comigo para trazer algo novo para a nossa cidade, algo novo para a nossa religião, porque quando nós falamos da nossa, vamos dizer assim, associação que nós estamos montando, né? Nós pensamos nisso, na cultura, não é verdade, Hugo? Sim. Nós pensamos também no esporte, porque é muito bom você tirar uma criança da rua e levar para dentro de uma casa de axé, para uma casa que dê a conscientização, vamos dizer assim, a todos, não é verdade? Não só da religião, mas todas as pessoas, porque as pessoas acham que a gente que pratica
a espiritualidade que nós temos no segmento. Eu acho que Deus não colocou segmento pra gente, não é verdade? Sim, na verdade o plano espiritual é um plano universal, não especificamente numa área. A gente vai trabalhar por todas as outras áreas, tanto na saúde, na educação, na área religiosa. Na verdade, nas comunidades, a gente não tem limitação só por Franco da Rocha. Lógico que nós estamos pleiteando o cargo pela cidade, porém, isso pode ser com um conjunto, abranger todo o estado de São Paulo, entre outros e outros lugares. Sim, e nós temos apoio, né, de outros políticos, de outras pessoas que têm a mesma metodologia que nós, não é verdade? É verdade, Marcelo. Nós tivemos, para vocês verem como o negócio é legal, gente, vocês aí que já me conhecem sabem disso. Nós tivemos numa festa junina um bandista, ou seja, uma festa junina voltada para o povo da Umbanda, né? No Sim. qual nós contamos lá com a ajuda muito forte também do Armando, que depois do comercial eu vou mostrar no jornal dele, vou mostrar também o trabalho que ele faz junto aqui com o núcleo, né? Junto com a gente aqui, porque quando eu falo a gente, é todo mundo. Né? Não vou usar nós, porque nós é uma coisa que fica muito distante. Eu gosto desse gente, sabe? O povão, essas pessoas vindo, porque nós temos essa formação de material, de divulgar, de ensinar. O Hugo faz vários e vários ofícios na cidade, né? Daqui a pouco vocês vão conhecer o Hugo como Hugo Ofício, né? Porque de tantos ofícios que ele faz naquela cidade, né? Inclusive ele fez também uma festa junina na rua dele. Na rua Alberto Federzoni, quem é de Franco da Rocha conhece, o bairro Jardim Benitende, que abrange várias outras ruas. Não só como festa junina, tem aí o tema Dia das Crianças, voltado para a criança, porque na cidade falta muito área de lazer. E o Marcelo, como morador aí da cidade há mais de 30 anos, sabe de todas as outras necessidades que existem na cidade. E nós estamos assim querendo contar com a ajuda de todos, né? Você que mora em Franco da Rocha, você que mora em Caídas, Mariporã, São Paulo, Grande São Paulo, Sim. Que tem um projeto, que gostaria de estar levando, né? Que gostaria de começar, porque a gente tem que começar de algum lugar. Então nós vamos começar na cidade de Franco da Rocha, apesar da gente ter a sede aqui própria, aqui em Santana, né, do núcleo Anjo Belos, mas nós conversando, achamos um caminho, acho que Franco da Rocha que precisa dar o primeiro passo, não é verdade? Sim. Inclusive o Hugo, ele vai nos terreiros, ele vai em vários locais e ele começa a identificar essa deficiência, não é verdade? Sim. Inclusive você falou que estava com uma moradora de um bairro onde ela tem uma ONG, o que é que ela tem, que ela distribui roupas? Aí você... Na verdade a gente trabalha em todos os bairros. Tem um bairro específico, que é o Jardim Alice, em Franco da Rocha, que tem uma amiga que ajuda nós lá, que é a Gabriela. Ela cuida de ação social com roupas, entre outras coisas no bairro, melhoria de campo, de futebol, enfim, são várias outras coisas que são tratadas. Aí, inclusive, dia 30 agora vai ter um evento também de festa junina, porém comunitário. Vai ter as suas barracas típicas e os valores que são arrecadados vai ser para ser arrecadado para o fundo do bairro Jardim Alice em específico, que lá vai ser desenvolvido toda a distribuição de agasalho, chinelo, mantimento, entre outras coisas. Isso que é legal, gente, porque eu gosto de fazer essa comparação, porque a nossa espiritualidade está se tornando pobre, né? Quando eu digo pobre, gente, é a nossa espiritualidade voltada ao ser humano. Então o Ifá, né, dentro do Ifá, ele ensina que nós devemos sempre levar a palavra ao outro, né? E isso não acontece dentro da nossa religião. Por quê? As pessoas estão preocupadas com o quê? Com o torso, com o fio de conta, com a roupa, com o rechelier. E nós não temos essa visão. Nós queremos que você, amigo, amiga, venha trazer a sua verdade para nós podermos ir atrás, ajudar, né, Hugo? Sim. E aí o Hugo, ele se propõe a trabalhar em comunhão, né? E hoje, numa reunião, nós saímos bem contentes, bem confiantes sobre os polos positivos que nós tivemos, né? E engraçado que assim, as pessoas que a gente está galgando no meio desse caminho são pessoas que realmente estão fazendo aliança com a gente, não é verdade? É verdade, sem nenhum assim, não existe nenhum interesse. Na verdade, o interesse maior é de ajudar o próximo.
independente de religião, de qual seja ela, umbandista, kardecista, evangélico, a união faz a força, independente de pessoas. É isso que eu e o Marcelo almejamos. Na verdade, eu acho que o maior apoio que eu tive dele foi devido às nossas objeções, enfim, as coisas que a gente tem que almeja que ajude ao próximo. Essa é a nossa intenção. E o legal, gente, é que nós precisamos levar isso para todo o Brasil. Então, eu quero que você aí de casa, que você também ajude a divulgar e fazer a diferença. Depois do comercial, pessoal, nós vamos falar aí sobre projetos, vamos falar também sobre a ideia, né, de poder levar isso para o resto do Brasil. Ache aí seus caminhos e até depois do comercial, pessoal. Olá, queridos amigos, voltamos com o programa Raízes do Culto e hoje aqui o nosso pré-candidato Hugo Silveira falando sobre projetos, falando sobre a caminhada dele religiosa e política, porque nós temos que apostar um pouco também na política para que possamos mudar os conceitos em relação à nossa religião. Porque muitas vezes o que acontece é algo assim monstruoso, né? É a o pré-julgo, né? Quando eu digo pré-julgo, que as pessoas julgam antes de conhecer. Sim. Você que sempre está andando, né, em todo lugar, você sempre escuta as pessoas falando algo negativo sobre a espiritualidade, falando algo negativo sobre a homossexualidade, e aí você começa a tirar conclusões, né? E nesse tempo todo aí, dessas andanças suas aí dentro desse movimento social, qual é a sua conclusão em relação a esse preconceito? Na verdade, Marcelo, esse preconceito existe, as pessoas não se dão a oportunidade de conhecer a religião, seja qual ela seja. E aí, na verdade, as pessoas questionam, você é de qual religião? Eu faço parte de uma religião universal. Na verdade, a religião, seja ela qualquer uma delas, existe um Deus que é o universo. Então, na verdade, existe um preconceito. Então, as pessoas que estão aí do outro lado, se dá a oportunidade de conhecer as pessoas, dá a oportunidade de conhecer o que é uma religião candomblé, o que é uma religião umbanda, o kardecista, seja ela qual área que for. Então, assim, se deu a oportunidade, conhece a fundo o que é mesmo a necessidade de uma religião, qual ela faz ou qual ação que ela procura, porque às vezes o pessoal fala do candomblé, se assusta. Candomblé diz que só tem matança, só tem as coisas negativas, mas não se dá a oportunidade. O candomblé ele também faz ação social, a umbanda também faz ação social, o kardecista também. Então todos aí se dá a oportunidade de saber o que é uma religião em si. Isso que é o importante, gente. O Hugo falou agora uma palavra-chave, né? Dar oportunidade. E é isso que nós queremos, dar oportunidade a todas as pessoas. Porque, gente, não é porque eu sou do Ifá, não é porque eu sou da Jurema, não é porque eu sou da Umbanda, porque eu sou do Candomblé que eu deixo de ser humano. Então nós queremos unificar isso e trazer isso para dentro das nossas, vamos dizer assim, militâncias, né? Porque nós quando andamos, fazemos, nós criamos uma militância. Então dentro dessa militância nós gostaríamos da presença de todos vocês, seja onde você está. Tanto que nós temos vários meios de comunicações, né? As redes sociais e também as redes físicas, né? Que são o jornal, a revista e tudo. E nós sempre estamos encontrando o apoio, né, do nosso amigo, irmão aí de fé, né, que é o Armando, o dono desse jornal aqui, ó, Jornal Umbanda Brasil. Esse Jornal Umbanda Brasil, ele sempre está levando informações, é uma ferramenta na qual nós estamos usando também para divulgar o nosso trabalho, divulgar a nossa organização, divulgar o que nós queremos fazer pela nossa cidade, pelo nosso país, em relação a tudo que nós almejamos. A pessoa fala assim, mas o Hugo agora está com o povo do candomblé, da umbanda, do espiritismo. Não, nós não fazemos, né, filosofia espiritual, nós fazemos uma filosofia, gente, universal, onde se você que é evangélico, quiser participar e você tem algo legal, beleza, vamos trabalhar isso, não é verdade? Na verdade, nós estamos abertos a sugestões, né, Marcelo? Sim. Independente de qual área que seja, de qual religião que seja, a gente está aberto a sugestões, tanto na área cultural, na área religiosa, seja qual ela
qual é ela? Não fazemos exceção de pessoas e nem de religião. A gente está aberto para tudo, né? Sim, e, inclusive o nosso projeto, que é lá o Centro Cultural Nossa Senhora Aparecida, ele tem esse objetivo. O Hugo, ele está dentro desse projeto social, ele está também galgando algo maior do que religião, maior do que falar de Umbanda, maior do que falar de Candomblé, maior do que falar do Espiritismo, que é algo chamado amor ao próximo, não é verdade? É isso que nós Independente de pessoas. Estamos sempre levando, não é verdade, Hugo? Sim. E o Hugo, ele tem algo legal, que ele é uma pessoa religiosa, ele é uma pessoa humana, né? E ele aceita qualquer tipo de sugestão, porque eu, como presidente desse centro, eu tenho uma função e ele tem as funções, e as outras pessoas que estão dentro da nossa equipe têm outras funções no qual nós damos liberdade, não é verdade, Hugo? Sim. E o Hugo, ele tem algo legal, né? Que ele me contou, a gente conversa muito, né? Principalmente pelo WhatsApp, muitas vezes pessoalmente assim, né? Que ele foi num determinado bairro e lá ele falou que fazia tempo que ele não tomava café com leite e pão com mortandela. Não foi, Hugo? Isso, na verdade foi a dona Aurinha do Monte Verde, né? Que é conhecido como bairro Jardim Grevale. A gente foi fazer uma ação social para uma determinada pessoa e por alguma infelicidade ela fez alguma colocação errada de uma religião em específico e a gente, enfim, ela não se deu a oportunidade, como a gente estava falando, eu e o Marcelo, de conhecer a religião, seja qual ela a religião, e aí depois eu falei para ela, até brinquei, falei, para a gente dar uma quebrada aí em relação à religião, você tem um pão aí com presunto e queijo, que eu tô morrendo de fome, não sei o quê, e aí, enfim, acabamos sendo amigos, desenvolve uma ação social, o nome dela é Aurinha, é conhecida muito lá no bairro do Monte Verde, e também me apoia como pré-candidato que sou pelo Franco da Rocha, né, Marcelo? Sim, que é o mais importante é essa humanização, pessoal. É mostrar para as pessoas que nós podemos fazer a diferença, né? Existem várias pessoas abrindo suas garagens, dando espaço para fazer, vamos dizer, aquela ação social, sem cobrar nada. E nós queremos fazer isso em todo lugar, entendeu? Porque muitas vezes a gente entrega as coisas na mão de pessoas erradas e achando que vai ter o certo. Então a gente tem que pensar, ver a atitude da pessoa, ver se a pessoa realmente colocou o pé na estrada para ir atrás daquilo que é o ideal dela. Nós não pensamos assim. E quando nós não pensamos assim, nós colocamos qualquer um. Então vamos mudar essa visão, vamos mudar essa filosofia, vamos começar a entender quem são os nossos amigos que vão nos ajudar realmente a concretizar essa ação social de verdade, né? E eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês, pessoal. Por quê? Porque o programa Raiz do Culto, ele fala de raízes, né? Então, qualquer que seja a raiz, nós vamos estar falando dela. Se você aí acha que você tem que falar da sua religião, pode vir aqui, nós vamos abrir espaço para você, nós vamos gravar com você e nós vamos colocar esse vídeo sim lá no nosso canal do YouTube. Inclusive, você pode já se inscrever lá no nosso canal, você aqui embaixo aqui tá, se inscreva lá, né? Deixa lá um joinha pra gente. Coloque seus comentários, você que é de Franco da Rocha, você que é de outros bairros, porque nós temos amigos que, como eu disse, que são de outros partidos, que apoia a gente, que está com a gente, que muitas vezes pode resolver um problema simples do bairro que você mora, da região onde você está, não é verdade, Hugo? Sim, e deixando bem claro que a gente deve dar oportunidade para os jovens, que eu também sou jovem, faço parte dessa classe, não só para os jovens. Na verdade, eu dou um conselho para todos, não se venda em relação ao voto, que na verdade a gente fez um cálculo, uma somatória, que você vai lá, se vende por um valor simbólico de R$50, você vai lá e se vende. Somando esse valor, multiplicando pelos 4 anos, você vale apenas 3 centavos. Então, na verdade, assim, não se venda. Se venda assim, venda projetos, venda coisas boas, troca de informações, vai nos bairros, escuta as pessoas e quais as necessidades. Isso sim faz parte de uma política, discute religião, discute futebol, discute lazer em todas as áreas. A gente tem que trabalhar com saúde, educação, lazer, seja ela
qual seja, tudo que é bem-vindo que vem do povo, escute as pessoas, que as pessoas ela têm muito a oferecer pra gente. Com certeza. E vocês aí de casa, vocês me acompanham, vocês sempre estão ali curtindo o nosso canal no YouTube, vocês podem dar aí as suas opiniões, também entrar lá no Facebook do Hugo também, mandar mensagem para ele, falar assim, ô Hugo, olha, o que você acha disso? O que você acha que eu posso melhorar na minha cidade? De repente o Hugo tem uma palavra amiga para você. Não só você que é de terreiro, não só você que é do povo, do santo, não, você que é de outras religiões, você que também que gostaria de ter informação, o Hugo vai estar dando esses direcionamentos para vocês, porque ele é uma pessoa que, bem dizer, ele acorda dentro da prefeitura e dorme dentro da prefeitura de Franco da Rocha. Né? Tem dia que eu vejo ele colocando fotos no Facebook de vários ofícios e acaba levando até a prefeitura. Então é importante que vocês também aprendam esse caminho. E o Hugo tem muito a ensinar vocês aí que tem terreiros. Você que tem aí uma visão de abrir uma casa, futuramente você quer se tornar um babalorixá, uma yalorixá. Então você tem que saber esses caminhos. E nessas reuniões nós estamos aprendendo muito, né? Que nós só somos reconhecidos quando nós temos um alvará de funcionamento, não é verdade? Sim. Então, gente, depois do comercial, nós vamos falar um pouco sobre o alvará de funcionamento da sua casa de axé, da sua casa de orixá, e nós vamos aí mostrar para vocês o caminho, tá certo? Achei seus caminhos e até depois do comercial. Olá, queridos amigos, voltamos com o programa Raiz do Culto e hoje falando aí sobre a ligação política com a ligação religiosa. É religiosa com a política, não é verdade? E a gente estava falando sobre os templos, o terreiro e o que falta para as coisas acontecerem realmente na sua casa. Muitas vezes você pode até estar coligado a uma federação, mas aí eu pergunto para você, você tem seu alvará de funcionamento? Você tem seu CNPJ para que possa realmente seu templo funcionar, para que o seu templo possa ser reconhecido dentro da lei? Né? E aí, como é que se faz agora? Na verdade, todos nós da religião tem que estar legalizado, Marcelo, seja no alvará de abertura, com o CNPJ, que isso serve para todos os babalorixás da religião, seja qual ela, que consiga também trabalhar na parte social, porque tem que ter vinculado um CNPJ para você conseguir almejar algo, não só na área religiosa, como qualquer outro tipo de área. Porque as pessoas entendem assim, né, Hugo? Ah, mas eu dou cesta básica lá no meu terreiro, lá eu ajudo a população pobre, mas isto tem que estar normalizado, não é verdade? Para ser reconhecido, não é? Sim, porque o CNPJ é uma pessoa jurídica, mas também abre portas para que você consiga ajudar muito mais pessoas. Se você não tiver legalmente tudo correto, você não consegue desenvolver um bom trabalho social. Sim, e aí quando você chega lá na prefeitura, porque seu vizinho está te denunciando, porque está ligando na polícia, você faz o quê, não é verdade? Sim, você tem que estar tudo legalizado, até porque é um documento. Tudo que é legalizado se torna mais fácil. O que é ilegal se torna muito difícil na parte jurídica, que você está ilegal. Né? E me diz uma coisa, Hugo, a gente, né, que somos ligados à religião, a gente sempre quer fazer uma festa, a gente muitas vezes quer que tenha um policiamento lá no bairro, no dia da festa. A pessoa ela pode ir na prefeitura fazer um ofício ou não? Ou ela tem que ir direto na delegacia? Como que funciona? Não, na verdade fica aberto a qualquer outra pessoa para você fazer um ofício. Você procura uma pessoa da sua confiança, de preferência uma pessoa parlamentar, ou na Câmara, ou na Prefeitura, de preferência na Câmara, porque é ele que faz o ofício para a Prefeitura executar tal serviço. Se é um fechamento de uma rua para um evento específico, é na Câmara de um vereador da sua confiança. Se for algo de Prefeitura, de alvarás, no caso, você procura uma Prefeitura, não seria a Câmara Municipal. E as pessoas muitas vezes não entendem isso, né, Hugo? É por isso que eu falo, nós temos que começar a olhar o mundo com um olho mais clínico, né? Você que tem aí a sua mãe de santo, seu pai de santo, aquele senhorzinho que muitas vezes levou o terreiro há 50 anos, e a gente sabe que muitas vezes a pessoa acaba vindo a óbito e aquele terreiro fica ali jogado, né? Então a gente tem que tomar algumas providências, não é verdade? Sim, tem que procurar seus direitos, se você está vinculado a um CNPJ que é o correto,
pessoa jurídica, você pode procurar todos os outros termos. Tem que deixar uma pessoa da sua confiança, que tenha uma procuração específica daquela religião, enfim, ou daquela área do território, para que você procure dar andamento nos seus projetos sociais. Sim, porque a pessoa, nós, né, vamos um dia ir visitar Ilha do Mare, né? Mas o CNPJ continua ali, não continua? Sim, continua e tem que ser dado andamento no processo. É por isso que é bom você ter a política, muitas vezes, agregada ao seu terreiro, à sua casa, ao seu axé. Você que está em qualquer lugar aí, procure, né, Hugo? Né? Muitas vezes a gente não procura ou procura. Não, muitas das pessoas que são procuradas por mim, Marcelo, ela não tem a orientação adequada. Então, na verdade, procure um órgão público que seja também que as pessoas que estão dentro desse órgão, que seja aí a gente tem um déficit de pessoas que vão procurar o órgão público e não sabe qual parte. Parte ação social, você procura ação social. Se for uma parte jurídica, é parte jurídica. O que for habitacional, é habitacional. Cada um no seu setor específico. Sim, e aí amanhã também o seu terreiro pode ser tombado como patrimônio nacional, onde ninguém pode mexer, não é verdade? Sim. Então a gente vê muitas coisas acontecendo aí, muitas energias ruins, vamos dizer assim, não vamos falar de pessoas, vamos falar de energia, atrapalhando o nosso desenvolvimento, porque a gente quer fazer as coisas, a gente quer deixar nossos terreiros, nós queremos deixar pessoas, o herdeiro, a herdeira da nossa casa bem apoiada, né? E muitas vezes isso não acontece por falta desses conhecimentos, né? Deixando bem claro, né, Marcelo? A pessoa tem que estar legalizada. Não adianta você querer reivindicar alguma coisa e não estar legalizado dentro da lei, na parte jurídica. Então, assim, tem que estar tudo documentado, com o seu CNPJ, com o seu alvará, tudo certinho, porque tudo que a gente cobra, a gente tem que ter as coisas certas, tudo dentro do trâmite de papéis, documentado, tudo. Porque coisa verbal que a gente fala, o vento leva. Documentado é uma outra situação. Então, por isso que é muito importante a gente estar legalizado dentro do setor jurídico. Sim, que é muito bom você procurar saber sobre as suas leis. Por que suas leis? Porque é essas leis que vão servir para te proteger. Então é sua. Porque muitas vezes o meu território, onde eu estou com a minha casa, os vizinhos não ligam, já estão acostumados, o outro lá já vai até tomar um cafezinho com o preto velho, o outro vai lá beber. Então eles estão nem aí. Agora tem local que o cara, se ele bater um atabaque mais alto, né, ele vai pra cana. Então, nós temos que ter esse apoio, gente. O Hugo, ele está aqui não como pré-candidato, mas sim como uma pessoa que sabe da necessidade do povo de terreiro, do povo da Umbanda, do Candomblé, o homossexual. Ele sabe lidar com todo esse tipo de pessoas carentes, né? Pessoas que precisam de cesta básica, pessoas que acham assim, que quando a gente vira pré-candidato a alguma coisa e a gente vai se candidatar a alguma coisa, as pessoas acham que ele está com dinheiro, né? Então, é o que nem eu falo, eu não sou candidato a nada, né? Todos nós fazemos política, porque nós sabemos a ética, o dever de fazer tudo, mas nós não somos políticos, né? Nós somos seres humanos querendo ajudar. Agora o Hugo não, ele está lutando para ter uma cadeira lá em Franco da Rocha para poder abrir outros leques para aquelas pessoas que estão ali. E dali a gente levar para outros locais até chegar na sua casa, na sua cidade, na sua região, não é verdade, Hugo? É verdade. Então, na verdade, a gente tem que procurar aí tudo ser certo dentro do certo. E, na verdade, a gente trabalha especificamente para Franco da Rocha, mas o trabalho que vem feito na política, ou seja, qual área for, ela é procurada também pelo governo do estado, que traz verbas para a cidade, entre outras coisas. Então, tudo aí dentro do procedimento correto. Sim, nós precisamos sempre lembrar de uma coisa, gente. Você tem lá o vereador, que ele é a sua voz dentro daquela prefeitura, né? E dali vai para os outros órgãos competentes até chegar lá em cima, lá em Brasília. Então nós temos que ter esse alicerce aqui embaixo, né? Existe a hierarquia, né? Que é o governo federal, depois vem o governo estadual, o municipal, e aí é tudo dentro do seu trâmite. Tudo, existe uma hierarquia que começa lá de cima e aí vai fazendo o projeto aí, efeito dominó, na verdade. Isso que é importante, é você saber do seu direito para você poder correr atrás, né? E você também agora, a gente pode ir lá curtir lá já a fanpage do Hugo Silveira, você vai lá
pré, né, o Hugo Silveira. Pode procurar lá. Se você tem alguma dúvida, ele pode estar esclarecendo você, ele pode estar te ajudando. Você que é de Franco da Rocha, você que tem qualquer desenvolvimento religioso, espiritual, humano, social, o que for, procure o Hugo, entendeu? Entre lá na fanpage dele, deixe os comentários. Hugo, eu moro no jardim tal, moro na rua tal, eu estou com um problema assim, o que você pode fazer? Ele vai até você, ele vai levar as informações, que é muito importante. E se você aí que está com algum problema também, vamos também interagir, ver com outros, né? Porque nós temos vários amigos e aí de repente um desses amigos pode resolver o seu problema, na verdade? E causar a sua necessidade, na verdade. Uma pessoa bem orientada, perdão da palavra, ninguém passa a perna, como é o ditado, né, Marcelo? Entendeu? Quando você é orientado com as pessoas certas, no local certo, não tem ninguém que passe, ultrapasse ninguém, na verdade. Com certeza. E nós temos uma coisa que é chamada espiritualidade, né? E nós temos que sempre agregar essa espiritualidade a tudo que fazemos, com amor, dedicação e carinho, que é o que o Hugo vem fazendo aí nesses longos anos em Franco da Rocha. E o Hugo, ele vai deixar algumas considerações finais aqui para vocês aí de casa e nós vamos falar aí um pouquinho e também vou estar me despedindo de vocês, né? Quais são suas considerações finais? Na verdade, eu só tenho que agradecer a todos aí de Franco da Rocha e região. E assim, o que precisar de mim eu estou à disposição, como tem a fanpage lá, pré-Hugo Silveira. Qualquer dúvida que tiver, e mesmo que eu não souber das dúvidas, eu vou procurar e posteriormente eu retorno aí com as respostas. Desde já agradeço a todos e a gente se vê em breve. Com certeza. Agora o Hugo vai estar lá também no nosso centro cultural, ajudando, desenvolvendo, e vocês muitas vezes vão estar falando com ele, vão estar falando com outras pessoas, né? Porque eu tenho meu papel como sumo sacerdote, eu tenho meu papel como professor, como pai, como marido, né? Como presidente do centro cultural, como também como empresário, né? Tenho as minhas funções na PEDUC, tenho minhas funções em tudo que eu faço. Se vocês me acompanham, sabem disso, que minha vida é bem corrida. Mas eu digo para vocês, vamos fazer uma mão forte, vamos fazer uma mão que podemos manipular esse sistema que todo mundo diz que está falido. Nós podemos, com um pouquinho aqui, um pouquinho ali, fazer a diferença. E eu espero ter ajudado todos vocês aí. Eu trouxe hoje este assunto. Semana que vem eu vou ver se eu consigo trazer outro político, né, ou pré-candidato, para explicar mais ainda para vocês sobre os deveres de fazer dentro dos terreiros, porque a nossa religião está indo de mal a pior. Agora há pouco eu recebi um boletim, né, um BO de um pai de santo que está sendo preso, foi preso hoje às 7 horas da manhã na sua casa, porque os vizinhos reclamaram do barulho dos atabaques, né? E outra também, em Franco da Rocha, que me passou um WhatsApp falando que umas pessoas invadiram o seu terreiro, quebrando as imagens, seu altar. Então eu estou fazendo isso para ajudar, porque a gente tem que acabar um pouco com esse preconceito, tem que acabar, pessoal. Nós temos que terminar com isso. Porque através deste finalização de preconceito, nós vamos conseguir chegar aonde queremos e podemos assim trabalhar a nossa energia espiritual livremente. Então eu quero que nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele do mar, invada a casa de todos vocês, levando muito axé, muita prosperidade. E nós nos encontramos aqui no canal Raiz do Culto, sexta-feira que vem, para que possamos conversar e bater aquele papo gostoso. Axé em seus caminhos e até sexta-feira que vem.